Aí, quando a gente fala em química, a gente fala também desses filmes que as pessoas têm guardados em casa, do cuidado que se deve ter para armazenar isso. Porque Sim. sim, gente, isso pode pegar fogo, né? Então, como que se guarda direitinho em casa? Então, Não ter um incêndio, de repente, no porão da casa. a gente é muito comum as pessoas guardarem em caixa de sapato, que nem a gente estava comentando, né? Pois é. Ali a gente tem várias questões que envolvem a degradação do filme, mas as principais são luz. A luz vai desbotando, que nem você tem às vezes uma impressão na Mas parede. tá ali escurinho dentro da caixa de sapato. Da caixa de sapato a questão da luz tá ok, tá no escuro, mas a umidade não. E principalmente a acidez. Então, aqueles plásticos que a gente via, que a gente recebia de laboratório antigamente, a maioria deles não é acidez neutra. Então, o que acontece? Com o tempo, a umidade e a acidez daquele plástico em contato com a emulsão, né, com a parte do filme que tem os corantes ou que tem a prata, no caso do preto e branco, vai degradar. Então, assim, o que você pode fazer, se você não for trocar todas aquelas folhas por folhas que a gente chama de print file, que são essas folhas que são específicas para isso, que são acidez neutra, que são tudo certinho, é o mínimo que você pode fazer, manter no escuro e colocar uma sílica gel, um desumidificante ali. Dentro. Mas muito cuidado para Aqui, não usar aqueles desumidificantes que às vezes aqui enche de água e tomba. Como que é o nome desse plástico? Chama print file. Onde que encontra isso? Isso que eu ia falar. Isso, no Brasil, acho que tem um importador, que é o Marinho, lá em São Paulo, que vende esse tipo. E tem também desses que a gente chama de glacine, que é um papel manteiga, também é acidez neutra. Eu prefiro esses porque se no lugar que eu armazenei tiver um mínimo de umidade possível, aqui já pode grudar. Ali o papel ainda vai ter a questão do papel absorver a umidade antes. Sim, ele tem uma porosidade. Então eu particularmente prefiro usar os de glacine, esses daqui. Que são esse mais de papel, assim. mais fosquinhos, né? E esses daqui são um plástico mesmo de acidez quando neutra. tem o risco de incêndio? Então, isso é a questão do incêndio, ele Onde é voltado... bate sol? Não, o incêndio, isso não existe mais. Tá. Isso foi de um filme cinematográfico que era a base de nitrato. Ufa. E já parou de ser fabricado, não me falha a memória, nos anos 40. Opa. Então, assim, se você tem um filme muito antigo, aí ele tem risco. Mas, assim, uma faísca, ele pode pegar e... Tem uns Super 8s lá em casa, numas caixinhas de sapato lá, guardadinhas nos rolinhos. Tá tudo bem? Tá, porque o formato 8mm ele é dos anos 70, se não me engano. 70. Então já não se usava mais base de nitrato. Ufa, não vai pegar fogo. Estamos salvos, nosso porão está salvo lá em casa. Mas se tiver 16mm ou até o 35mm, pode ser que seja de nitrato. Mas aí, assim, coisa da década de 30, no máximo, comecinho do 40.